Então vamos lá, né? Se você tem dívida tributária inscrita na Procuradoria da Fazenda ou está tentando negociar aquele acordo com a Fazenda Nacional, esse vídeo é para você. Preste atenção em mim, tá? Existe um número que a PGFN calcula sobre a sua empresa, sem te avisar, muitas vezes sem te ouvir, e esse número decide se você consegue descontos de 100% nos juros e nas multas ou descontos melhores, sem mais explicações. Esse número, ele se chama CAPAG, ele é a capacidade de pagamento. E nós temos uma decisão agora do Tribunal de Justiça que fez uma revisão de CAPAG e permitiu ao contribuinte que ele pagasse a dívida tributária dele com desconto muito maior. Pois é, uma juíza federal no Rio Grande do Sul ela acabou de mandar a Procuradoria refazer esse cálculo porque o número estava completamente errado e a empresa estava pagando um preço pela dívida tributária muito mais alto. E eu vou te explicar o que é a CAPAG, como ela funciona e o que aconteceu nesse caso e que você pode também se beneficiar de uma situação semelhante como essa. A notícia veio de Caxias do Sul, lá em uma comarca da Justiça Federal, onde uma empresa, que naquele caso era uma transportadora, ela tinha uma dívida tributária de aproximadamente 14,5 milhões. E a Fazenda Nacional, então, estava ali fazendo a cobrança dessa dívida. Uma parte da dívida, cerca de 7 milhões, que estava sendo negociada por meio de uma transação tributária formalizada lá em 2022. Até aí parece normal. A empresa com dívida tentando regularizar a situação, certo? Tudo bem. O problema começa quando a União alterou o que ela chama de CAPAG da empresa. É a capacidade de pagamento da empresa perante a União. Lá em 2022, a CAPAG da empresa estava calculada em 2.135.000. Com base nisso, o rating era C. E a empresa, então, tinha dificuldades financeiras e dificuldades no seu fluxo de caixa. Isso favorecia a negociação. E assim ela tinha acesso a descontos e prazos mais favoráveis para negociar esse débito. Tudo bem? Entendemos até aqui. Mas em 2025, a PGFN ela recalculou essa capacidade de pagamento e aí o jogo mudou, né? A CAPAG da empresa saltou para 38 milhões, quase 18 vezes a mais. E com isso, o rate dela de C foi para A. A empresa de difícil recuperação passou a ter uma alta capacidade de pagamento. Mas, doutor Ricardo, o que é que isso significa para mim na prática? Significa que a empresa perdeu acesso aos benefícios da negociação. O rating A da Procuradoria da Fazenda entende que ela pode pagar e não oferece desconto. A empresa fica travada, sem conseguir negociar o restante das dívidas tributárias. A transportadora, então, foi lá, a PGFN, pediu revisão desse cálculo, disse que a sua CAPAG real era negativa, menos de 2 milhões, ou seja, que a empresa não tinha capacidade de pagamento, estava no vermelho, e assim ela queria os benefícios da negociação. A PGFN negou esse pedido de revisão e considerou o requerimento, então, prejudicado. Disse, inclusive, que a CAPAG negativa significa um estado de insolvência, e que, portanto, a empresa deveria abrir um processo de falência ou pedir recuperação judicial se ela quisesse entender que a capacidade de pagamento dela era negativa. A empresa não aceitou o pedido de insolvência ou recuperação judicial e foi até o judiciário. E a juíza, aí sim, na terceira vara federal de Caxias do Sul, julgou esse caso. E a decisão foi contundente e disse que a PGFN errou. O processo a gente vai deixar aqui embaixo para vocês tomarem conhecimento e poderem pesquisar, tá? Mas vamos lá, qual é a base legal? Aqui é onde a técnica jurídica faz toda a diferença. A transação tributária federal ela é regulamentada na Lei 13.988. É uma lei recente, de 2020, que ela amplia o que já existia na Lei 14.375 de 2022. A portaria PGFN, no caso, foi a 6757, também em 2022. Regulamentava a negociação e incluía a CAPAG como um dos elementos. Lá no artigo 32 dessa portaria, a 6757, a PGFN diz que, estando em ordem as documentações e as informações apresentadas, nos termos dos artigos antecedentes, a unidade responsável deverá calcular a CAPAG efetiva do contribuinte. E essa é a palavra da lei, deverá calcular, não é facultativo, é obrigatório. A empresa apresentou os documentos contábeis, né? As informações estavam em ordem, e o que a PGFN fez nesse caso? Ela não calculou, ela simplesmente disse que a CAPAG negativo é insolvência. E aí deveria ser falência.
E agora eu vou colocar aqui um quadro na tela mais exemplificativo para explicar como funciona esse sistema de ratings de Capag e o que é que eles habitualmente atraem de descontos e benefícios, tá? A gente vai colocar aqui o rating A, o rating B, que seria média capacidade, né? O rating C, difícil recuperação, e o rating D, irrecuperável, que aí sim é onde que residem os melhores descontos. Mas visualizem isso. A juíza, então, nesse caso, reconheceu que ao julgar aquele pedido prejudicado, sem fazer o cálculo aritmético efetivo da Capag, a administração pública incorreu em omissão indevida e violava o devido processo legal administrativo, principalmente aquele contribuinte que queria pagar, queria se regularizar. E completou: a norma ela não autoriza a autoridade administrativa a eximir-se da análise técnica sobre os pretextos, né, de resultado financeiro, das declarações contábeis, mesmo que elas sejam desfavoráveis. E veja, isso aqui foi muito importante para o caso, tá? A PGFN não pode se recusar a calcular a capacidade real só porque vai contra os interesses do fisco, né? A lei, ela manda calcular e o fisco deve fazer esse cálculo, tá bom? Agora eu vou traduzir isso aqui para uma realidade que pode ser a da sua empresa. Veja se isso faz algum sentido, né? O sistema tributário, a PGFN, ela foi criada para dar uma saída real às empresas que têm dívidas, mas não conseguem regularizar ou pagar de uma única vez. E muitas vezes não consegue fazer isso na Receita. Na PGFN, ela tem parcelamentos maiores, de 120 meses, com descontos de 50%, de 65%, de 70% sobre juros e multa. Mas esse benefício ele depende de rating, de classificações. E essa classificação é a Capag. Se a Capag de uma empresa ela estiver ali calculada errado, então para cima, como aconteceu ali naquele caso da transportadora, que teve um número inflado de 2 milhões de capacidade de pagamento para 38, você vai receber um rating muito alto e não terá acesso a desconto. E o pior, se você não questionar essa classificação, ela vai ser usada também em outras negociações futuras que você eventualmente precise fazer com a Fazenda. A Capag ela tem então dois tipos, né? É a Capag P, que é presumida, calculada automaticamente pela PGFN, com base em dados cadastrais, patrimoniais e fiscais. E tem também a Capag E, que ela é a Capag efetiva, né? Apurada quando a empresa apresenta documentações comprovando a sua situação financeira real. E é aqui onde estão os melhores benefícios, porque automaticamente, geralmente, ela não é calculada muito favorável a você, né? Deve ter alguma razão implícita nisso, mas eu não posso falar. Essa Capag E, então, é a melhor de todas, né? Isso aqui pode ser, inclusive, razões para uma prescrição intercorrente, né? E prescrição é matéria de defesa, né? Ops, perdão, eu errei o bordão, tá? Mas o princípio é o mesmo. A Capag E, ela é a sua defesa, tá? Se a Capag P estiver errada, você tem direito a pedir uma revisão e apresentar os documentos que comprovem a sua real situação e assim você terá descontos melhores, né? E foi o que a transportadora fez, foi exatamente isso. Ela foi até a PGFN, apresentou os documentos, demonstrou que a Capag real dela era negativa, a PGFN se recusou a calcular e a empresa foi até a justiça e ganhou. Esse é o grande resumo desse processo, tá? Mas tem algumas pegadinhas aqui, né? A PGFN, ela pega um dado econômico-financeiro que a empresa declarou, às vezes um bem imóvel, um veículo, um faturamento bruto, e usa isso para inflar a Capag presumida, sem considerar as dívidas, os passivos, o fluxo real de caixa. Como bem disse, né, o advogado naquele caso, desse processo que nós estamos relatando para vocês, às vezes falta a Fazenda interpretar corretamente o fluxo de caixa da empresa e que possui um prazo natural e para se valer daqueles recursos que foram aportados, né? Tem dono de empresa que aceita aquele ranking sem questionar e ele entra na transação no rate A, sem descontos, não aproveita nenhuma daquelas negociações, reduzindo encargos, né? Tem gente que faz isso, tá? E tem gente que gosta de brincar com fogo também, tá? Outros erros comuns que nós vemos não consultar a Capag antes de entrar em qualquer negociação com a PGFN. Você pode consultar a sua classificação da capacidade de pagamento diretamente no portal da Fazenda Nacional. É aquele regularize.pgfn. Lá você vai saber disso antes de negociar. Segundo erro é aceitar a Capag P sem questionar. A Capag presumida é um cálculo automático e ela pode errar e geralmente erra, tá? E quem tem dívidas, fluxo de caixa prejudicado, compromissos financeiros, deve exigir a Capag E para efetivamente calcular qual é a sua capacidade de pagamento. Terceiro erro é interpretar que Capag negativo como uma sentença de morte, né? A PGFN até tentou usar
O argumento de que CAPAG negativo da transportadora é um argumento para pedir a falência dela. E a juíza derrubou esse argumento. CAPAG negativo não significa automaticamente falência ou insolvência. Significa que a empresa precisa de condições especiais para negociar e se ela é uma empresa produtiva, ela vai se reerguer. O quarto erro é não ajuizar ações judiciais quando a PGFN indefere injustificadamente algum pedido de revisão. O judiciário pode e deve controlar os atos administrativos. A PGFN ela não pode violar a lei, né? E se alguém já lhe disse isso, né, que não adianta questionar a CAPAG que a PGFN lhe traz, tome muito cuidado, pode ser que a orientação não seja das melhores, ou pelo menos não seja daqueles que estão ali na labuta diária e vendo a realidade ser diferente no processo judicial. Se você tem dívida escrita na PGFN, ou está pensando em negociar, ou já tentou e foi mal classificado, então eu lhe oriento a fazer alguns passos aqui. Primeiro deles, verifique, acesse lá o portal para saber como é que está o seu rating, de A, B, C ou D. Esse número vai definir qual é o seu passo inicial. Depois, levante todos os documentos financeiros da sua empresa, balanço patrimonial, DRE, fluxo de caixa, aquela relação de dívidas e passivos. Esses documentos são base de demonstração se a sua CAPAG presumida estiver errada e você vai utilizar eles para corrigir. Depois, se a CAPAG P parecer inflada, inconsistente ou diferente da realidade da sua empresa, protocole um pedido de revisão e solicite a CAPAG-E. Tá? Isso será um passo importantíssimo para a gente seguir efetivamente para qualquer pedido de parcelamento. Se a PGFN negar ou considerar que o seu pedido foi prejudicado sem fazer o cálculo efetivo, como aconteceu nesse caso, não aceite. Isso é omissão indevida e viola o devido processo legal administrativo. E o judiciário tende a reconhecer o seu direito ao devido processo legal. Depois, antes de aderir a qualquer transação tributária, faça simulações com o seu ranking real. Se o seu ranking é C ou D, os benefícios são muito maiores. Vale a pena garantir um real ranking para você aderir. Depois disso, a um parcelamento. Depois disso, consulte seu advogado, tributarista de confiança. Transação tributária não é um simples preenchimento de formulário. Na negociação com maiores credores do país, né, que é a Procuradoria, eles têm muitas experiências nisso. Esse caso da transportadora gaúcha mostra algo fundamental. O fisco erra. A PGFN também erra. E quando o fisco erra em desfavor seu, né, você tem direito até eu diria, uma obrigação, né, de contestar. Uma empresa com CAPAG negativa de 2,5 milhões foi classificada como se tivesse capacidade de pagamento de 38 milhões. Isso não é um erro de digitação, né? É uma diferença enorme que define se você vai pagar uma dívida muito maior ou uma dívida com desconto significativo e pode até salvar o seu negócio. A decisão da juíza que mandou recalcular, ela trouxe uma mensagem e que fique claro, a Procuradoria não pode se recusar a fazer o que a lei manda e o Judiciário pode controlar os atos administrativos. Se esse vídeo foi útil para você, deixe seu comentário aqui embaixo e conte aqui, né? Você já teve dívida na PGFN? Já negociou? Já verificou qual é o seu rating? Já procurou saber como são essas situações? A gente vai gostar de saber qual é a estatística aqui de vocês, tá? E manda esse vídeo para aquele sócio, aquele contador, aquele amigo empresário que eventualmente pode ter ou não uma dívida tributária, né? Às vezes parece que sim, às vezes parece que não. Mas encaminhe. E se existir, eu tenho certeza que ele vai encontrar um caminho legal muito melhor para solucionar essas dívidas tributárias que ele tem, tá? E para não esquecer, lembra de me seguir, porque é melhor que eu lhe conte do que o fiscal.